E aí, então aqui quem fala com você é Elton. E nesta aula nós trabalhamos com regra da cadeia, derivadas, aula 03. Elton, eu não assisti ainda as outras duas, então assista, né? Bem, vamos lá. O que nós vamos trabalhar hoje, nessa parte aqui? Nós vamos trabalhar com derivada de seno e cosseno em funções compostas. Como assim? O que você tem que saber para você trabalhar com regra da cadeia com seno e cosseno? Obrigação, que a derivada do seno, então se f de x é seno, a derivada é cosseno. Se a g de x é cosseno, então a derivada é menos seno. Guarda isso. Vamos agora pegar um exemplo que a gente tem uma composição de função. Como assim? Então vamos colocar aqui, ó, exemplo. Exemplo 1. Eu vou pegar uma função f de x que é igual a seno de 5x. Observa comigo o seguinte, ó, eu não vou... Nas aulas anteriores, eu resolvi bem passo a passo. Aqui eu vou mostrar para você. É assim que resolve, tá? Vamos direto ao algoritmo. Caso você tenha interesse em saber o passo a passo, você pode colocar um comentário aí que eu crio uma videoaula, tá bom? Bem, o que vocês sabem derivar? O que você sabe derivar? Eu sei derivar seno de x. Ah, Elton, mas aqui está seno de 5x. Então, como que você vai fazer? Toda vez que você tiver seno de qualquer coisa, a derivada vai ficar da seguinte forma. Ó. Eu costumo de falar o seguinte, de fora para dentro. Como assim? Qual a derivada do seno? A derivada do seno é cosseno. Cosseno daquilo lá, vezes a derivada do que está lá dentro. Qual a derivada de 5x? 5. Então, quanto que dá isso aqui? Fica 5 cosseno de 5x. Quer ver um outro exemplo? Vamos lá. Vamos pegar aqui exemplo 2. Então, exemplo 2 vai ficar assim. Ó. Vou pegar uma g de x e eu vou chamar essa função de 3 seno de x² menos x. A derivada, vamos lá? Bem, o 3 está multiplicando, né? Então eu vou copiar. Vamos lá. De fora para dentro. Qual a derivada do seno? A derivada do seno é cosseno. Cosseno de quem? Copia. Vezes derivada disso aqui. Com a derivada de x² menos x, derivada de x² é 2x menos derivada de x é 1. Então fica g' de x igual a 3 vezes 2x menos 1, que multiplica cosseno de x² menos x. Um outro exemplo agora, trabalhando então com... Ou melhor, antes, eu vou generalizar para você, então. Exemplo 3 aqui. Então, se você tiver uma f que é igual a um seno de uma g de x, a derivada sempre será da seguinte forma. Você vai derivar o seno, né? Então, seno da g, derivada do seno é cosseno da g. Tudo isso que multiplica g' de x. Não tem erro. Derivada do seno, cosseno daquela função que está lá, vezes a derivada que está lá dentro. Vamos agora trabalhar aqui, exemplo 4, e eu vou trabalhar com a função cosseno de x. Então, acompanha comigo. Ó. Se eu tiver uma função g de x que é igual a cosseno de 5x². Utiliza a mesma lógica comigo, de fora para dentro. Vamos lá? Derivada do cosseno. Derivada do cosseno é menos seno. Menos seno de quem? Copia o que está lá dentro. Já derivou o cosseno? Já, menos seno daquilo. Vezes a derivada do que está lá dentro. Qual a derivada de 5x²? 10x. Então, isso aqui fica menos, né? Menos 10x vezes seno de 5x². Vamos ver se você fixou a ideia? Eu vou colocar um exemplo 5 aqui. Exemplo 5. Então, exemplo 5 será f de x igual a menos 3 cosseno de 3x³ menos x. Quanto dá a derivada? Fala para mim aí, vai. Menos 3 eu copio. Vai lá, de fora para dentro agora. Qual a derivada do cosseno? A derivada do cosseno é menos seno. De quem? Copia isso aqui. 3x³ menos x.
vezes a derivada do que está lá dentro. Olha só que simples. Derivada de 3x ao cubo é 3 vezes 3 dá 9, x quadrado, menos derivada de x é 1. Então, fica da seguinte forma aqui. F' de x será igual menos 3 vezes esse menos dá mais. Então, vai ficar 3 vezes... Como a gente tem a propriedade comutativa, eu vou colocar o 9x² na frente aqui. 9x² menos 1 vezes o seno de 3x ao cubo menos x. E aí, meu amigo, se você quiser derivar qualquer função f que é escrita da seguinte forma, cosseno de uma g, você vai fazer da seguinte forma. F' vai ficar igual, de fora para dentro, vai. Derivada do cosseno menos seno de quem? Do que está lá dentro, vezes a derivada do que está lá dentro. É isso aí. Bem, qualquer dúvida pode postar nos comentários aí. Se você gostou da videoaula, dá um curtir aí e se inscreva em nosso canal. Ok? Um abraço e até a próxima videoaula.